Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 7. O filho de Drona é castigado. Verso 5. Devido a essa energia externa, a entidade viva, embora transcendental aos três modos da natureza material, pensa que é um produto material e, dessa forma, submete-se às reações das misérias materiais. Verso 6. As misérias materiais da entidade viva, que são supérfluas, para ela, podem ser diretamente mitigadas pelo processo punitivo de serviço devocional. Contudo, a massa popular não sabe disso. Em razão do seu erudito, Vyasadeva compilou esta literatura védica relativa à verdade suprema. Verso 5. Devido à energia externa, a entidade viva, embora transcendental aos três modos da natureza material, pensa que é um produto material. Dessa forma, submete-se às reações das misérias materiais. Verso 6. As misérias materiais da entidade viva, que são supérfluas para ela, podem ser diretamente mitigadas pelo processo unitivo de serviço devocional. Contudo, a massa popular não sabe disso, em razão do que o erudito Vyasadeva compilou esta literatura védica relativa à verdade suprema. Muito bem. Eu vou fazer aqui o sânscrito, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Yaya Samaho Jiva Atmanan Trigunarmakam Parapi Manote Anurthan Tatkritam Chabipadyati Om Anatopa Shaman Shakshat Bhakti Yogan Adokshaji Lokashya Janato Vidvans Chakre Sattva Samhitan Om Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem. Então nós estamos lendo do capítulo do canto 1, o capítulo 7, o filho de Drona é castigado. Drona é um personagem do Mahabharata. Ele
ele cometeu um ato criminoso, né, um crime de guerra, na Batalha de Kurukshetra. Ele cometeu um crime de guerra. Tá? Ele assassinou o filho de Arjuna, na verdade, os filhos de Arjuna. Arjuna tinha, Draupadi tinha, se não me falha a memória, 5 filhos. Eram crianças, estavam dormindo no acampamento, no campo de batalha. E o filho de Drona foi lá e matou as crianças dormindo. Isso foi considerado um crime de guerra, então ele foi castigado por isso. Inclusive, os próprios, né, compatriotas, enfim, os próprios parceiros do campo de batalha condenaram esse ato de Drona porque foi infame e covarde, né? Matar crianças é um ato covarde, e ele foi castigado por isso. Então, esse é o motivo desse capítulo. É parte do Mahabharata esse capítulo, né? Que está relacionado com a Bhagavad Gita. Está dentro do contexto do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, ele é conhecido como Puranas. Purana significa antigo, ancestral, né? São as histórias que foram preservadas na tradição oral, no sistema védico, e que, né, no devido curso do tempo, devido ao advento, que é o que se chama de aprender, né? Chama-se isso de aprender. Nós falamos que isso é aprender. Na verdade, são os downloads que nós fazemos de tipo de conhecimentos que já existem e são anteriores, né, ao próprio ser humano. Por exemplo, coisas como, por exemplo, a matemática. É um conhecimento prévio que precede a humanidade, ou seja, a matemática já existia antes que o ser humano tivesse conhecimento dela. Mas aí o que acontece? O ser humano, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele faz o download do aplicativo, que nós chamamos de matemática. Esse aplicativo, ele permite com que nós possamos quebrar códigos e relacionar criptografias que permitem também com que nós façamos construções, negociações, etc., o que viabiliza o processo do desenvolvimento das relações intersociais e também do desenvolvimento da civilização em termos de tecnologia. Nós chamamos isso de matemática. Mas a matemática é um conhecimento que já existia previamente ao ser humano. Por exemplo, outra coisa, uma criança, né? Vamos pegar uma criança, um bebê. Do 0 aos... Isso é de conhecimento público, tá? Do 0 aos 6, 0 aos 7 anos, normalmente de 6 e 7 anos, tem crianças precoces, é verdade. Mas o normal é entre 6 e 7 anos, até os 7 anos, a criança está fazendo downloads dos aplicativos que vão ser funcionais no sistema operacional, ou seja, no cérebro. Quando você compra um computador em casa, você leva o computador para casa, ele vem com aquelas funções básicas. Daí você tem que baixar os aplicativos, baixar o WhatsApp, baixar o Google Chrome. Você vai ter que ir baixando os aplicativos que você vai utilizar. Então, você vai potencializando o computador, né, ou o celular, e aí quando você tem todos os aplicativos funcionais baixados no seu equipamento, aí você passa a utilizá-los. Esse mesmo sistema funciona com o nosso processador central, que é o nosso cérebro humano. Do 0 aos 7 anos, a criança, nós dizemos que a criança é uma esponjinha, está absorvendo tudo, está aprendendo tudo, então ela aprende a falar. Só que a fala é uma função que existe antes da criança descobrir que sabe falar, né? Ela descobre que sabe falar, mas a capacidade de falar ou a fala é anterior a ela, já existe antes dela. O que ela faz é o download do aplicativo que permite com que ela, o cérebro dela seja capaz de quebrar criptografias e relacionar essas criptografias com informações abstratas, ou seja, o sentido das coisas, pai, mãe. Então ela sabe que papai significa aquela pessoa que ela conhece, que cuida dela, etc. Caneca, mamadeira. Então ela vai relacionando a combinações de sons abstratos a objetos tangíveis.
E isso é o que nós chamamos de aprendizagem da fala, o que, na verdade, do ponto de vista do cérebro, é o download de um aplicativo funcional. Isso é com a fala, com as cores, com os cheiros, com os sabores, com todos os sentidos. Os 5 sentidos são aplicativos que o cérebro baixa para que ele possa ser funcional, assim como o seu computador ou o seu celular também funciona assim, tá? E quando chega por volta dos 7 anos de idade, 6 anos de idade, o jogador, que é o observador dentro da máquina, desperta e descobre que está jogando o jogo. Ele percebe que agora ele está consciente de quem ele é. A primeira fase em que ele descobre que eu existo. Então ele começa a lidar com essa função e ele vai descobrindo. Na primeira fase, ele vai interagindo com os objetos de maneira consciente. Então ele vai conseguindo fazer já criações de forma consciente. Então, nesse momento, é a primeira fase em que o jogador toma posse da máquina e passa a jogar o jogo de maneira consciente de que ele é o jogador. Tá? Então, a observador ou a consciência toma consciência da própria existência. Então, anteriormente a isso, ela existe. Ela tem uma intuição de que existe, mas ela não sabe ainda que existe. De repente, ela passa a ter consciência de que existe. Isso ela vai chamar de eu. Então, quando ela olha no espelho, ela passa a se reconhecer como sendo aquela pessoa que ela está vendo no espelho, que é a pessoa que existe. Então, ela vai partir desse princípio, ela vai partir desse pressuposto de que ela e aquela imagem refletida no espelho são a mesma coisa. Tá? Isso é uma função didática. Todas as pessoas são assim, todos nós somos assim, e isso tem uma função, é um método utilizado pelo algoritmo para gerar a produção de coeficientes necessários para que os observadores desenvolvam plena consciência daquilo que são e possam, eventualmente, no futuro, libertarem-se dessa condição inicial de ignorância, que é uma fase da produtividade, da capacidade do ser pensante de racionalizar a sua própria existência. Isso chama-se avidya, em sânscrito, ou a ignorância. Tá? Bom, é que nós temos um transistor, que é um software controlado pelo governo, tá? E esse software, que é controlado pelo governo, também controla todas as entidades vivas. Que governo que eu estou falando? Não estou falando dos Illuminatis, sabe? Eu estou falando desse tipo de, desse tipo de situação, né, assim, condicionada, tá? Eu estou falando do governo central, do governo absoluto, que é a suprema personalidade de Deus. Como que esse ser absoluto controla, através de uma rede de dados, que é algorítmico, nós chamamos isso de Maia, o desenvolvimento das entidades vivas, tá? Que é a maturação delas. O chamado mundo material é uma incubadora. E as entidades vivas são condicionadas a pensarem que estão dentro dessa incubadora e que são os corpos que elas assumem para fins didáticos, de absorção de conhecimento, ou seja, de informação. Elas estão fazendo downloads para tomarem posse plena da sua própria capacidade de existência. Até lá, ela vai trocando de corpos. Para cada corpo que ela assume, para cada personagem que ela assume, o transistor, que é um aplicativo funcional de autoridade do governo, só o governo tem acesso a ele, ou alguns funcionários autorizados têm acesso a esse aplicativo. Esse aplicativo chama-se Ahankara. Ahankara. Ahankara é um transistor que ele vai exercer uma função de influenciar a consciência para que ela pense que ela é o corpo que ela está usando. Esse Ahankara, ele é didático, ele é funcional, para que o jogador, ou o ator, a atriz, viva plenamente o papel ou o personagem que ela está vivendo enquanto ela atua no palco, que é o drama da vida. Então, enquanto ela está atuando no palco, que é o drama da vida, ela vai, ao viver os seus personagens e seus roteiros específicos delineados pelo governo, através de um sistema de confrontamento de dados, de cruzamento de dados, é gerado um roteiro equivalente ao coeficiente do jogador, do observador.
Então, ele recebe um personagem específico com um roteiro previamente delineado pelo governo para fins didáticos, com um pacote de dados que seja, ou seja, um coeficiente de informação. Então, o jogador vai vivendo esse personagem, normalmente um personagem humano, porque, como ele é nas fases humanas, os personagens eles são fundamentados num tipo de matemática que redunda lá na frente em carbono. Então, quando você olha no seu corpo, ele é basicamente uma combinação de predominância de carbono, fósforo e água, praticamente. E as correntes elétricas que, interagindo nessas moléculas, dão a estrutura do corpo. Só que o que acontece é que o corpo humano ele tem atualmente uma durabilidade média de 70 a 100 anos de estrutura funcional. Depois ele passa a entrar em entropia acelerada, que é normalmente a média, né? Então entra numa entropia, a entropia, né, se acelera na verdade, e ocorre a dissolução do corpo, que é o que nós chamamos de morte, né? E essa dissolução do corpo, na verdade, é praticamente uma reestruturação da matemática que compõe esse corpo, ou seja, o corpo vai se dissolvendo em moléculas, depois se dissolve em átomos e volta a ser informação suspensa no Akash, ou seja, na estrutura do universo, tá? Então, esse Ahankara, que é o transistor, ele é gerado, a manutenção é feita pelo governo e a sua calibragem ou descalibragem também só pode ser feita pelo governo ou por funcionários autorizados, parceiros autorizados, ou seja, são considerados o que se chama de servos do Senhor Supremo, né? Eles também têm autorização de calibrar ou descalibrar esse Ahankara para fins didáticos ou funcionais de educação dos aprendizes, das almas condicionadas, das almas que evoluem. Então, esse Ahankara é o aplicativo que pressiona ou condiciona a alma a chegar diante do espelho e definir a si mesma na seguinte conclusão: esse cara sou eu. Então, esse cara, né, esse Omkara, esse Ahankara que aparece ali no espelho, é a máquina funcional que é de propriedade do governo, disponibilizada para a alma condicionada para utilizações didáticas dentro do palco, que é o drama da vida, que na verdade é uma terapia de grupo, controlada, administrada pelos terapeutas, que são as autoridades superiores que vão, então, acompanhando ou rastreando o desenvolvimento de cada das almas condicionadas. Elas são emancipadas para cima ou para baixo, de acordo com suas ações conscientes dentro do jogo. E como as almas condicionadas elas têm acesso ao poder, porque elas têm consciência da própria existência, então elas têm conhecimento, e conhecimento é poder, elas passam, então, a utilizar esse poder. E a má utilização desse poder para fins egocêntricos, para fins avaros, para fins violentos, é o que nós chamamos de karma, ou karma ruim. Então, os jogadores ou os observadores geram karma ruim a utilizarem os seus princípios de poder com base na avareza, no egocentrismo e na violência. Então, eles produzem sofrimentos, misérias e dor para os demais ao seu redor, o que automaticamente é compartilhado na rede, e como ele é parte da rede, ele passa a experimentar a cota de dor, miséria e avareza que ele produziu. Por outro lado, o observador também pode utilizar o seu poder para produzir liberdade, paz, satisfação e felicidade ao seu redor. Essa decisão para qual direção o observador vai é de autonomia absoluta do jogador. A pessoa suprema não altera, não interfere nessa decisão. E a alma condicionada, então, vai aos poucos aprendendo que uma direção dá um resultado e outra direção dá outro resultado. Normalmente, a direção da dor e do sofrimento requer aprendizado através da dor e do sofrimento. É por isso que surgem as doenças e as dores, que é para reprimir ou desestimular as almas condicionadas a produzirem dor e sofrimento. Então, a dor e o sofrimento são consequências naturais que desestimulam as almas orgulhosas a manterem a sua relação com o poder de maneira irresponsável. Então, elas vão gradualmente migrando da relação de abuso de poder para o concílio, que é o reinventário moral, que é o que nós chamamos de a iluminação, espiritualidade, enfim.
não é? É uma calibragem em que ela vai renunciando o exercício de poder e egocentrismo em função da capacidade de ser altruísta, benéfico e despertar em si mesmo compaixão e amor. Isso é evolução. Até que esse ponto não chegue, o algoritmo, que é uma rede de dados que funciona de maneira automática, vai oferecendo os resultados para o bem ou para o mal nas andanças das almas condicionadas. O objetivo de tudo isso é que a alma condicionada absorva conhecimento e tome a decisão da sua liberação da terapia, ou seja, ela precisa necessariamente entender que ela tem que alcançar o estágio de equilíbrio emocional e de compaixão para que ela consiga lidar com o transistor, que é o arrânkara, e uma vez que ela aprende a calibrar através das orientações do guru autêntico ou do técnico que entende o aplicativo, né? Ela então passa a entender que ela é diferente do corpo, que o corpo é a função didática que ela está vivendo e que ela pode trocar de corpo, inclusive já trocou de corpo outras vezes, e no futuro possivelmente ela trocará de corpo se mantiver a condição de ignorância em que ela tem, né, até o presente momento. Então, todas as vezes que nós nos identificamos com o personagem que nós vivemos, isso chama-se avidya, ou ignorância. Ah, mas Devananda, aí já não dá, né? Porque como é que eu vou fazer, então? Eu tenho esse corpo, eu vivo esse corpo, e como é que eu faço? Bom, como um ator ou como uma atriz. O ator, ele está atuando no palco, ele está fazendo o papel do super-homem e a atriz está fazendo o papel da Mulher Maravilha. O super-homem voa. A Mulher Maravilha pode parar uma bala com um bracelete. No palco, essa função é didática. Eles estão vivendo esses papéis, eles sabem que esses são personagens que eles estão vivendo. E quando eles voltam para casa, ele vai cuidar do jardim e a Mulher Maravilha vai passear no parque de diversões com sua filhinha querida e a vida segue normalmente. Isso é sanidade, até então. Mas se a atriz, quando sai do palco, continua achando que é a Mulher Maravilha, ela pode se machucar e machucar outras pessoas. Isso é clínico. Assim também o super-homem. É caso clínico. Então, enquanto você olha para o seu personagem e entende que você está vivendo aquele personagem e qual seria a função didática de viver aquele personagem, então você está previamente ou relativamente saudável. Tem um certo nível de sanidade ainda em andamento. No momento em que você olha no espelho e afirma, esse cara sou eu, então isso é um caso clínico. A situação é um pouco mais grave. Tá? Então, na medida em que nós vamos aprendendo a diferença entre nós e o corpo, isso significa sanidade. E na medida em que nós não temos essa informação, isso chama-se avidya, ou ignorância. E a ignorância mata. A ignorância é a mais potente e terrível de todas as doenças. Por quê? Porque a ignorância mata você uma vez e você renasce com ela. Ela te acompanha a vida toda e, novamente, ela te mata. E ela depois vai com você e vai te matando 1, 2, 3, 4, 5, 10 milhões de vezes, até que você decida curar essa doença com o cultivo de conhecimento. O conhecimento é o único antídoto capaz de fazer frente a essa bactéria super resistente chamada ignorância ou letargia. A palavra letargia tem raiz no inglês let. Let significa deixe ir, né? Let it go, por exemplo, deixe ir. Ou let me know, ou seja, deixe-me pensar. Let significa deixar. E letal significa deixar morrer, ou aquilo que mata. Letal, morte, matança, terrível, né? Letal. E letargia tem a mesma raiz, que significa aquilo que mata. Aquilo que mata. Ou aquilo que deixa morrer, aquilo que mata. Então, letargia é uma das características da ignorância. Então, sempre que você tem tédio em busca do conhecimento, sempre que você tem tédio em busca da sua própria cura, isso significa que o seu caso é grave. Pode ser que você morra disso. É uma doença grave. Então, e é uma questão de tempo. Eu não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que morrem, se vocês já viram pessoas que antes já morreram. Esse caso é clínico e real, as pessoas morrem. E a morte é uma evidência de que, se você olha ao seu redor e você vê pessoas morrendo,
e se você está no corredor esperando o seu momento, isso significa que você está numa condição em que você vive entre os mortos, ou vive entre aqueles que morrem. E se você vive entre aqueles que morrem, certamente é porque você está pareado com eles. O que significa? Diz-me com quem andas, te direis quem és. Então, qual é a nossa situação a partir daí? Fazer o bom uso de um mau negócio. A coisa já está dessa forma. Manter a coisa dessa forma é que é o problema mais grave. Estar nessa condição é identificar que não é favorável. Agora, a decisão de interromper o ciclo do samsara é uma decisão que somente almas amadurecidas conseguem tomar. As demais vão vivendo como zebras, né, se divertindo por aí até que o leão chega e devore ela. Então, é muito importante que nós tenhamos consciências de que esse ato, esse passo importante da decisão de interromper esse ciclo de convivência entre os mortos ou de viver entre aqueles que morrem, seja tomada de forma consistente pelo jogador ou pelo observador, porque é para esse propósito que o universo é manifesto, para que a consciência decida transcender a condição de ignorância que obriga ela a assumir uma forma humana que finalmente se decompõe e morre. Aí, para essas almas desenvolvidas, ou para essas almas com essa capacidade de percepção ou de inteligência superior, é que foi compilado essa escritura sagrada, suprema, na Terra, entre os humanos, chamada o Srimad Bhagavatam. E pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes. Pessoas bonitas, por exemplo, conseguem reconhecer outras pessoas bonitas. Jogador de futebol habilidoso consegue reconhecer outro que também é. Soldados valentes reconhecem soldados valentes e também sabem quem são os covardes. Então, pessoas superiores, pessoas inteligentes reconhecem coisas inteligentes. Uma pessoa superior, uma pessoa inteligente, com inteligência superior, reconhecerá que essa escritura, o Srimad Bhagavatam, é superior, destinada ao ser humano superior. Então, as informações são oferecidas aí para que nós saibamos como interagir com esse mundo e transcendê-lo. É para isso que o conhecimento serve, para libertar o ser da doença chamada avidya, que é a doença mais terrível de todas. Todas as demais doenças, câncer, AIDS, tuberculose, etc., são subprodutos da doença principal, que é a ignorância, que te obriga a renascer com o corpo humano. Assim que você nasce com o corpo humano, você está disponível para adquirir qualquer uma dessas doenças que são subprodutos da ignorância. Então, tratando a ignorância, você cura todas as doenças, possíveis e impossíveis. Por isso que Jesus dizia, aquele que bebe dessa água, ou seja, o conhecimento transcendente, jamais terá sede. Aquele que come desse pão da vida, que é o conhecimento transcendente, jamais terá fome novamente. Por quê? Porque adquire um corpo equivalente àqueles seres superiores, que é um corpo transcendente. É para isso que nós somos destinadas, a sermos superiores, a viver numa condição digna da alma. E morrer não é digno de uma alma eterna. A conta não fecha. Tá? Então, para finalizar aqui a minha fala com essa contextualização, então a gente vai ler novamente o verso, e aí vocês vão fazer a relação do verso com esse conteúdo aí, que aí vocês vão ver que, né, a conta fecha nesse sentido aí, tá bem? Capítulo 1, canto 1, capítulo 7. Então, vamos lá. Devido a essa energia externa, a entidade, embora transcendental aos três modos da natureza material, três modos da natureza material são os elementos que nós chamamos de terra, fogo, água, éter, e são chamados três modos, tá? É como três cores primárias que se misturam, dão todas as tonalidades de cores. Essas três modalidades se misturam e dão todos os elementos que é o que nós chamamos de matéria bariônica, ou universo visível. Os três modos da natureza material, embora ela seja transcendental aos três modos da natureza material,
ela pensa que é o produto material, ou seja, ela pensa que é o corpo. Dessa forma, submete-se às reações das misérias materiais. Logo, ela adquire, né, isso é ignorância, e ela então se submete às condições consequentes da ignorância, que é o nascimento, a doença, a velhice e a morte. As misérias materiais da entidade viva, que são supérfluas para ela, por quê? Porque ela é uma alma transcendente, superior. Então, adoecer é supérfluo, não é característico, não é uma característica intrínseca da alma. É só uma relação com o corpo. Podem ser diretamente mitigadas, eliminadas ou tratadas pelo processo unitivo de serviço devocional, pelo processo unitivo de serviço devocional, ou Bhakti Yoga. O processo de Bhakti Yoga, ele é unitivo porque torna o ser equivalente ao Supremo, ou seja, torna o ser identificado com a alma. E a alma suprema é da natureza suprema, e a alma é da mesma natureza que o Supremo, e o Supremo não está envolvido em ignorância. Então, quando nós nos identificamos com a alma suprema, nós nos libertamos também da doença, que é a ignorância. E para isso requer liberdade da letargia. O cultivo da letargia é o vício, a cela, que é a morte contínua. Unitivo do serviço devocional. Contudo, olha lá, a massa, ok? Contudo, a massa popular não sabe disso. Quer dizer, né? As pessoas não sabem disso. Elas vivem como se fossem zebrinhas, andando para lá e para cá, se divertindo até que a morte chegue. Em razão do que o erudito Vyasadeva, ou seja, em razão disso, os sábios, que são representantes do governo, chamados rishis, ou sábios, representantes do conhecimento védico, aqui representado pelo erudito Vyasadeva, que foi o editor. O conhecimento védico já existia antes dele. Ele editou, ou seja, ele transcreveu os conhecimentos. Olha lá. O erudito Vyasadeva compilou esta literatura védica relativa à verdade suprema. Tá? Então, esse conhecimento, ele tem essa função, tá? Eu vou encerrar aqui a minha fala. Para nós concluirmos, então, a nossa, o nosso sala de hoje, tá? Gente, olha, presta bem atenção, tá? Eu não sei se vocês notaram, assim, cada um de vocês, eu tenho uma prática da minha religião particular, tá? Você pode ter outras, enfim, a gente escolhe as religiões de acordo com nós pareamos com elas de acordo com o nosso nível de consciência, tá? Então, tem religiões para iniciantes, tem religiões para médios, tem religiões para concludentes, ou seja, aqueles que estão concluindo o curso. Aí você escolhe de acordo com o seu desenvolvimento pessoal, e você pode, assim, ancorar em uma religião específica. Religião, grupos religiosos, é uma terapia de grupo, tá? E isso é bom, tá? Terapias de grupo são divertidas, são boas, são gostosas, etc. Entretanto, o que nós fazemos aqui não tem uma relação ancorada na formação de uma nova religião, tá? Nós não temos como meta a formação de uma nova religião. Você já tem religião suficiente na humanidade. Hoje em dia, a variedade de religiões é profusa, não há escassez de religiões. Então você pode escolher qualquer religião que você quiser praticar. Eu, por exemplo, pratico a consciência de Krishna. Tecnicamente, você pode me chamar de um Hare Krishna. Tem uma função, uma parte de mim que convive com os Hare Krishnas, que vive entre os Hare Krishnas, que se identifica com os Hare Krishnas, que se diverte com os Hare Krishnas, que sofre com os Hare Krishnas, que vive com os Hare Krishnas. É uma terapia de grupo, é como uma família. Cada um de vocês tem uma família. E todas as famílias têm, né, os seus altos e baixos, as suas tretas, os seus limites, etc. Isso é uma terapia de grupo. O que nós fazemos aqui, na Sala dos Mantras, tem a ver com o cultivo de conhecimento transcendente. Tá? Então, o objetivo nosso aqui é absorver esses conhecimentos. E para isso, você precisa necessariamente se libertar da letargia, que faz com que você tenha um comportamento bipolar. Eu sei que é difícil, mas não tem como você progredir
sendo bipolarizado. O sadhana tem essa função de fazer você calibrar, ou seja, ter linearidade, para que você consiga ter uma assertibilidade, uma precisão a longo alcance, para que você consiga romper o ímen que te mantém preso a esse útero chamado mundo material. É uma ciência, chama-se Bhakti Yoga, é uma ciência. Tá? Então essa é a função, para que você absorva conhecimento superior que te dê condições de finalmente romper esse chakra, que é a roda do samsara. Se eu estiver errado sobre isso, por favor, me reoriente, porque eu sou um pensador livre. Eu amo pessoas inteligentes, eu amo conhecimentos superiores, eu não tenho problema nenhum em aprender. Aprender é uma delícia. Quem aprende sabe como é gostoso aprender. Eu não tenho problema nenhum com isso. Uma pessoa inteligente reconhece pessoas inteligentes e conhecimentos superiores. Mas, diante de todas as evidências, diante de tudo que tem disponível na Terra, atualmente é fácil ter acesso aos conhecimentos, diante de todas as informações disponíveis, comparados com essas informações, veja o nível da sofisticação desse conhecimento, que foi compilado há 5.000 anos atrás, aproximadamente. Veja o nível de sofisticação. Só dá para entender esses conhecimentos de maneira perfeita se houver próximo dele sistema de simulação e teorias, e as teorias da física de partículas, que é o que nós chamamos de física teórica, que é o que também se conhece como a mecânica quântica ou física quântica, que é um tipo de física e matemática de emergência de futuro. Só é possível entender essas informações se juntar as duas peças, que são os avanços das ciências naturais no campo da física e da matemática e da química, com essa informação metafísica registrada nessa escritura. Essa escritura só consegue ser entendida plenamente com esses conteúdos próximos um do outro. E como é que essa informação foi postulada há mais ou menos 5.000 anos atrás? De onde que veio essa informação? Essa informação é do futuro. Ela é plantada no passado. Mas ela é para o pensador do futuro. Agora sim, vou finalizar a minha fala. Uma vez foi perguntado ao Van Gogh, não sei se vocês conhecem o Van Gogh, um pintor excêntrico, né? Ele não foi muito compreendido no período dele. Uma vez foi perguntado para ele, você se considera pintor? Ele disse sim. E a pessoa perguntou, por que você se considera um pintor? Ele respondeu, porque eu pinto. É isso que eu sei fazer. Eu só sei fazer isso. Eu sou pintor. E então, ele foi questionado, mas a sua pintura é feia. E ele respondeu, talvez eu pinte para o ser humano que ainda não nasceu. E talvez esse seja o meu dom. Pintar para o ser humano que ainda não nasceu. Essa foi a resposta dele. Alguns anos depois, isso ficou evidenciado. Então, esse conhecimento védico, ele foi plantado no passado para o ser humano que ainda não havia nascido. Ele é funcional em todos os tempos. Atualmente, ele é possível de ser compreendido de maneira científica. E ele é funcional. Ele é libertador. Então, aproveite a sua oportunidade. É uma oportunidade o que você está tendo. Não é um laboratório de religião. É diferente disso. É racional, é consciente, é autorizado e funciona. Muito bem, então eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela sua atenção, mais uma vez. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.